Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 27 de novembro de 2025. São 9 horas da manhã. Senhoras e senhores, Nicolas Ferreira e sua longa capivara que se baseia quase que todinha, tirando o último problema que ele teve com a máfia dos combustíveis, por ele pregar o fim do Pix, por ele fazer pregações, não pregava o fim, mas espalhou fake news sobre o Pix, né? E tirando isso, ele tem um longo histórico aí de problemas com a lei, mas que envolvem fake news, que envolvem crimes contra a honra, etc. Agora o Nicolas Ferreira, ele entra numa nova modalidade de crime, que é vários crimes, relacionados ao episódio da tentativa de fuga do Bolsonaro, expressa através de um ataque a uma tornozeleira indefesa que foi perpetrado pelo Jair Bolsonaro, sob a alegação dele, que foi ele que atacou com um ferro de solda a tornozeleira, mas, na verdade, há quem diga, inclusive a polícia parece ter essa percepção de que houve ajuda para o Jair Bolsonaro fazer aquilo, porque foi feito de uma maneira, a perícia já está indicando isso, foi feito de uma maneira que parece que a pessoa tinha um ângulo para fazer em toda a volta da tornozeleira uma tentativa de abrir a caixa onde fica o mecanismo, que seria mais difícil para alguém na situação do Jair Bolsonaro. Então há uma possibilidade concreta de alguém ter ajudado, e foi justamente nesse momento que o Nicolas Ferreira, ou um pouco antes, né, de a tornozeleira parar de funcionar, que o Nicolas Ferreira esteve lá. Então não se sabe o que pode ter acontecido. Há uma queixa-crime do PSOL através da deputada Érica Hilton, e agora há juristas aí dizendo que o Nicolas Ferreira pode ser acusado de cumplicidade na tentativa de fuga de Jair Bolsonaro, sem falar na questão do celular que ele levou lá para dentro, não poderia levar. Ele disse que não sabia, que ele não foi orientado, mas é público e notório, não estamos falando de um desavisado, é um deputado, não é um parlamentar da República. Mas o que é o mais grave nesse caso, o caso de levar o celular não é algo tão grave assim, mas existe essa suspeita, inclusive do próprio STF, que deixou demonstrado aí que o Nicolas Ferreira está na mira, né? Então eu vou explicar tudo nesta edição que você vai ver agora. Você que acompanha o Blog da Cidadania, eu venho pedir a sua ajuda. Este fim de ano está bastante difícil do ponto de vista de remuneração para poder financiar o trabalho aqui do Blog da Cidadania. Então, se você puder nos ajudar fazendo uma doação, se você considerar fazer essa doação, use o código Pix que está na tela, nos ajude para a gente poder fazer um canal melhor para você e nos manter para poder enfrentar essa guerra que vai ser a eleição de 2026. Conto com você. O deputado Nicolas Ferreira reagiu com o que chamou de absoluto espanto à notícia crime apresentada por Érica Hilton ao STF. A deputada aponta que o parlamentar teria violado medidas cautelares durante visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro, registrada por imagens aéreas divulgadas pela imprensa. No documento enviado ao STF, Érica cita indícios de uso de celular por Nicolas dentro da sala onde Bolsonaro estava, o que poderia caracterizar descumprimento de ordem judicial. A deputada também relaciona a visita aos movimentos posteriores do ex-presidente
que resultaram em sua prisão preventiva. Nicolas nega qualquer irregularidade, afirma que não foi informado de restrições ao uso de celular e acusa. O ex-presidente acenou para moradores na porta de casa, usando a tornozeleira. Bolsonaro recebeu a visita do deputado federal Nicolas Ferreira, do PL. Os dois conversaram sentados na área externa, nos fundos da casa. O deputado Nicolas usava o celular. Na decisão de agosto, quando decretou a prisão domiciliar de Bolsonaro, Moraes determinou que visitantes não poderiam usar celular. O ex-presidente acenou. Nicolas sabia. Ele sabia que o STF proibiu o uso de celular durante visitas a Bolsonaro. Mas mesmo assim, ele levou o seu celular. O que Nicolas queria esconder? Nicolas queria ajudar numa possível fuga de Jair Bolsonaro? Acabamos de pedir a investigação do deputado Nicolas Ferreira e, o mais importante, a quebra de sigilo telefônico para que todo mundo possa entender por que, contrariando a decisão do Supremo, ele levou o celular dias antes do ex-presidente condenado tentar mexer na tornozeleira por uma possível fuga. O que Nicolas esconde? É longa a capivara do Nicolas Ferreira. Algumas das investigações contra ele são, em 2023, investigação por fake news, apoio aos atos de 8 de janeiro, no inquérito das fake news, suspensão temporária de perfis em redes sociais, ele teve, foi suspenso em 11 de janeiro de 2023 e reativado em 26 de janeiro, e foi iniciado o inquérito das fake news e está sendo investigado ainda. Houve 2 notícias crime em 2023 por crime de transfobia, arquivadas em abril de 2024, e outra, no entanto, casos civis conexos resultaram em condenações de 30 mil a Duda Salabert e 40 mil a uma mulher trans, que ele foi condenado a pagar. Racismo e LGBTfobia. Em 2024, denúncia por injúria contra Lula acabou não dando em nada. Fux intimou defesa em setembro. Em agosto, audiência para acordo penal, multa de 10 mil, mas Nicolas rejeitou. O PGR defendeu continuidade e agora o processo está em andamento. Investigação indireta por fake news eleitorais, em 2024 também. Condenação confirmada no TSE, sem perda de direitos políticos. No STF, inquérito conexo às fake news não avançou para a denúncia, mas também não se sabe, ainda não houve uma apreciação do caso. Mas todos esses são casos de notícia falsa, de crime contra a honra, né, que é considerado menor, né? A notícia crime por desinformação sobre o PIX também está sendo questionada por questão da liberdade de expressão, está em andamento na PGR, mas não tem decisão até agora. Já tem um outro caso que deve ter novidade a algum momento aí. Representação por ligação com a máfia dos combustíveis em Minas Gerais. Doações de campanha, endereço falso, pedido de inquérito na PGR, ainda não tem nenhuma solução. Bom, o Nicolas, sobre a questão do celular na casa do Bolsonaro, ele disse que não sabia, né? Mas, na verdade, o Jornal Nacional da Globo, como você viu, exibiu as imagens, e desconhecer um crime não isenta você de penalidade por cometer esse crime, né? Você dizer que eu cometi um crime porque eu não sabia que era crime, não rola, não vai te ajudar. O que pode revelar o celular do Nicolas Ferreira? O STF ainda não se manifestou sobre a denúncia porque espera a posição da PGR, mas aí o que eu devo dizer para você vai ver que está claro que dificilmente ele vai escapar disso. O Supremo ainda não tinha tomado qualquer decisão pública sobre a notícia crime apresentada pela deputada Érica Hilton contra o deputado Nicolas Ferreira. O caso, registrado na noite de domingo,
está sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que deve apreender o celular de Ferreira. O Nicolas, ele chamou de patética a decisão do Moraes de pedir explicação sobre o uso do celular. É sempre a mesma tática, não é? De ridicularizar, de inclusive atacar qualquer autoridade que questione as suas práticas. No caso de LGBTfobia, ele foi condenado por desrespeitar uma mulher trans, dizendo que era homem, e aí ele disse: vocês estão me condenando por chamar homem de homem, mas a pessoa tem o direito, segundo a lei, de definir como quer ser vista, como quer se apresentar, e violar isso, atacar a pessoa, ridicularizar a pessoa por isso, é considerado crime contra a honra. A Erika Hilton, então, acionou o STF por Nicolas usar o celular em visita a Bolsonaro. E agora o tribunal, além de acionar a PGR, agora acionou o STF, né? E com essa ação, agora, aliás, foi a Talíria, né, que acionou a PGR. E a Erika Hilton acionou ontem o STF, e agora você vai ter uma investigação mais a fundo, e os especialistas já estão dizendo aí do processo por facilitação da fuga de Bolsonaro. O Moraes mandou o Bolsonaro explicar, aqui está a decisão do Moraes, de 2 páginas, e ele diz: trata-se de ação penal autuada em face de ramagem, Helena, não sei o que lá. Em decisão de 11 de novembro, autorizei a visita do deputado federal Nicolas Ferreira ao réu Jair Messias Bolsonaro, à época em cumprimento de prisão domiciliar, no dia 21 de novembro, ressaltando que todas as visitas devem observar as determinações legais e judiciais anteriormente fixadas. Em reportagem exibida no Jornal Nacional, foi noticiado que, durante a visita autorizada, o réu e o visitante foram vistos conversando na área externa da casa, nos fundos da casa, enquanto o deputado federal usava o celular. E aí ele decide: intimem-se os advogados regularmente constituídos de Jair Messias Bolsonaro para que no prazo de 24 horas se manifestem sobre a entrada e utilização de celular na visita de Nicolas Ferreira. E aqui você tem a Erika Hilton falando no dia 23 da representação. Aqui a notícia crime, que diz o seguinte: na última sexta-feira foi flagrado utilizando o celular da residência. A visita ocorreu na véspera da tentativa de Bolsonaro de arrancar a tornozeleira, que culminou na decretação de sua prisão preventiva por isso. A cronologia dos fatos levanta uma grave suspeita de que a conduta do noticiado, que é o Nicolas, não foi um mero descuido, mas sim parte de um plano de evasão. O uso do aparelho configura descumprimento de medida cautelar imposta pela petição 1429 para evitar burlas às restrições de comunicação externa. O histórico do noticiado é marcado por desdém contínuo a decisões judiciais, propagação de notícias falsas e alinhamento a projeto autoritário. Tal conduta insere-se em um contexto de investigação ao auxílio do plano de evasão, violando os artigos 330, desobediência, 351, facilitação de fuga, além de possível enquadramento do 349-A, introdução de celular em custódia. Diante do exposto, requer a instauração de inquérito policial com remessa à PGR, imediata busca e apreensão do celular utilizado pelo noticiado para perícia e preservação de provas, oitiva do noticiado, a aplicação de medidas cautelares, como proibição de contato com o Bolsonaro. Bom, isso aí já não vai ter mais mesmo, né? Ao final, o oferecimento de denúncia e condenação do noticiado. E aqui você tem, então, já os pareceres de juristas sobre o que vai acontecer. Uso de celular com Bolsonaro abre margem para Nicolas responder processo na justiça.
parte dos especialistas acha o cenário improvável, mas eles também se dividem quanto ao pedido de busca e apreensão do aparelho. O cenário a cena de Nicolas com o celular em visita a Bolsonaro, que estava em prisão domiciliar, flagrada pela TV Globo na última sexta-feira nas redes sociais. O parlamentar criticou a emissora pela filmagem e afirmou que não teve intenção de descumprir a decisão de Moraes de agosto, que proíbe visitantes do ex-presidente de utilizar celulares, tirar fotos ou gravar imagens. O fato, porém, já trouxe repercussão para Bolsonaro, com Moraes intimando seus advogados. Nas redes sociais, o Nicolas afirmou não ter recebido comunicação. A visita do deputado ao ex-presidente se deu horas antes de Bolsonaro tentar romper a tornozeleira eletrônica. A tentativa de danificar o equipamento com ferro de solda fez com que Moraes determinasse a prisão preventiva de Bolsonaro. Depois de divulgadas as imagens de Nicolas com o presidente, a deputada Érica Hilton apresentou uma notícia-crime ao STF e o texto diz haver fortes indícios de que atos praticados pelo noticiado, que é o Nicolas, especialmente o uso de telefone celular junto ao réu e a interação em ambiente de custódia, não apenas descumprem ordem judicial, como também sugerem participação ativa na articulação que antecedeu a tentativa de fuga, configurando auxílio, instigação ou facilitação de descumprimento de medida judicial. A peça sustenta haver indícios suficientes do crime de desobediência, previsto no artigo 330, e cita ainda a possibilidade de que Nicolas tenha incorrido nos artigos 351 do mesmo Código, sobre promover ou facilitar a fuga. Por fim, a representação pede a instalação de inquérito policial. Segundo Luísa Ferreira, professora de Direito Penal da FGV São Paulo, o flagra de Nicolas usando celular pode trazer implicação jurídica. Ela entende que o objetivo da proibição judicial é evitar que Bolsonaro use terceiros para acessar o aparelho. De acordo com Luísa, apenas o fato de o deputado ter mexido no celular no mesmo dia em que o ex-presidente tentou tirar a tornozeleira não é indício suficiente. Por isso, ela também diz achar frágil ou temerário o pedido de apreensão, se não houver outros indícios. Mas é justamente no celular que está a prova. E aí, outros especialistas divergem. Para Ricardo Gueiros, professor de Direito, o episódio não deve trazer consequência também. Segundo ele, o crime melhor se enquadraria no caso é o 349-A, sobre ingressar com aparelho telefônico sem autorização. Em ressalva a essa lógica, porém, é que no direito penal há uma restrição a qualquer tipo de interpretação que venha a ser extensiva demais. Já o pedido de apreensão do celular é razoável para esse jurista. Para Marcelo Crespo, coordenador do curso de Direito da SPM, o parlamentar pode ter incorrido no crime de desobediência. Crespo entende que se o parlamentar sabia da vedação, é necessário que as autoridades instarem um inquérito para apurar a conduta sobre o pedido de apreensão do aparelho. O especialista afirma fazer sentido no contexto envolvendo o pedido de vigília que, segundo autoridades, poderia facilitar a fuga de Bolsonaro. E então aí você tem bastante informação sobre o risco de o Nicolas Ferreira ser, inclusive, até preso por uma combinação de crimes muito grande, ou no mínimo ser condenado e perder o mandato. E essa ação envolvendo Jair Bolsonaro, ela se insere no regime de urgência que o Alexandre de Moraes tem imprimido a todo esse tipo de ação. Então aí é bom o Jair ficar bem esperto, porque o Nicolas ficar bem esperto, porque o STF não brinca quando o assunto é Bolsonaro.